É necessário colocar os pés no chão, sair da romantização a nível geral. Estamos todos aqui no mesmo barco, passando por vários processos necessários para sair da zona de conforto, sair também dessa roda de samsara. Transmutação, transmutar cada um de forma individual. Não adianta apontar para os erros dos outros, sendo que você precisa se olhar e, consequentemente, desenvolver o seu amor próprio para expandir e elevar isso ao planeta. Quanto mais você se cura, quanto mais você se abre para a cura, mais você faz a sua parte. Esse planeta maravilhoso está passando por uma transmutação, um realinhamento muito forte. E você faz parte disso. Olá! Como lidar, com essa questão de quando a sua chama gêmea não responde? Muito do que acontece é o eu superior que ativa, desativa, impulsiona, para que principalmente logo de cara o divino feminino ele tenha um despertar e um aprofundamento na sua essência, para ter uma maior conexão com a sua centelha. Então muitos aspectos e situações e atitudes do divino masculino, são exatamente para que impulsione o divino feminino a olhar mais para dentro de si. Porque em alguns casos, assim, principalmente no início, o divino feminino ele está mais focado apenas na união, focado no externo, na manifestação da união física. Mas a união física, para ser manifestada, ela começa principalmente com a união interna. O ser humano quer tudo muito fácil, muito simples. E eu me incluo nisso. Por quê? Quando a gente está ali, vivenciando aquela jornada de chama gêmea, tô cansada, isso, aquilo, outro, cansa, é bem desafiador. Mas vai cansar cada vez mais se você quiser romantizar a situação e achar que se tivesse com outro tipo de relacionamento, por exemplo, como um relacionamento kármico, seria mais fácil. Ou uma alma gêmea. E não é assim. A gente está num processo de transição planetária, que nada é fácil. Aqui requer muito esforço, muita consciência expandida, para desenvolver cada vez mais a sabedoria necessária para que a gente conduza a nossa jornada. Não tem como ser fácil. A gente tem que desenvolver a nossa coragem e determinação. Minha gente, relacionamento kármico é extremamente desafiador, doloroso ao extremo. E muitas vezes a gente tenta sair dele e não consegue, porque o karma não foi finalizado. Trata-se de resgate. Relacionamento com a alma gêmea não é as mil maravilhas também não. Estamos falando de pessoas vivendo na condição humana, se depurando de suas curas, passando por provações, cada personalidade de um jeito. Por mais pontos em comum que se tenha, são pessoas que estão passando um processo de cura. Claro que nada aqui não tem como ser fácil, minha gente. A gente tem que colocar isso em mente e ao mesmo tempo ter fé. Não importa o tipo de relacionamento que você tenha nesse momento, se é kármico, se é chama gêmea, se é alma gêmea, se é um relacionamento dármico, não importa. Se você olhar para fora, você vai sofrer mais. Agora, se você olha para o seu interno, você adquire sabedoria, força, determinação para saber agir em determinada situação que possa surgir. E às vezes as coisas vão se repetir para ver se você realmente se curou. Se a gente diz, não quero saber disso, eu quero fazer aquilo, vou optar por outra pessoa, opte por quem você quiser. Mas saiba que de cura ninguém foge. Ainda mais nesse momento que estamos passando. Está todo mundo sendo sacudido, inclusive eu também. Mas se a gente não se apega à nossa espiritualidade, a gente não consegue ter sabedoria para desenvolver. Despertar não é fácil.
Não dá para romantizar. As chamas vêm principalmente para isso, para auxiliar no nosso despertar. Claro que a união, tem muita união acontecendo, sim. Eu fiz uma postagem hoje aí do Yin e do Yang, que é um fator determinante para que a união seja fluida, mas não significa que seja 100% perfeita. Então, é necessário você ter esse comprometimento com você em primeiro lugar, equilibrar os polos em você. Não adianta estar lá olhando o que o outro está fazendo de errado, julgando o que o outro está fazendo, se você não está fazendo nada por você, se você não pega aquela situação e transforma em seu aprendizado. Olhe mais para dentro, preste atenção aos sinais. Outro ponto extremamente importante é que se tem algo que está incomodando você, alguma situação, por exemplo, de amizade, de família ou de relacionamento, é porque você precisa olhar essa questão aí de outra forma. Às vezes o foco está muito fora, muito na chama. O que é que eu posso fazer para estar com a chama? O que é que eu posso fazer para estar em união com a chama? E se esquece que às vezes dentro de casa você tem alguma coisa ali para ser resolvida, para ser transmutada. No que adianta? Vamos supor que você tem alguma questão familiar para ser resolvida. E aí vem a chama, você vai embora com a chama, não dá certo com ela e volta. Por quê? Se quer uma fluidez na união, não ficar indo e vindo, termine o dever de casa. Termine o que você veio fazer aqui, que a prioridade deve ser você e as suas resoluções. Aí sempre vai vir alguém dizer, falar é fácil. Falar é fácil. Mas eu falo aqui porque eu também passo por diversas situações. Eu não falo por falar. Eu sinto, eu vivo. E cada vez que eu me neguei a olhar para o meu interno, foi as vezes que eu mais sofri. Porque quando eu não olho para dentro, eu nego a minha espiritualidade. E como eu quero desenvolver o meu equilíbrio do Yin e do Yang, se eu nego a olhar, porque para o que a espiritualidade está pedindo para eu olhar? Como? Eu não posso fechar os olhos para o que deve ser visto. Eu tenho que olhar, encarar. Tá aí o aprendizado. Quando você começa num processo de despertar, de cura, você acaba gostando e se amando cada vez mais. A vez que eu senti a minha alma vibrar, não foi nem quando eu encontrei com a minha chama. Ali é fora do comum. Mas eu senti a minha alma vibrar, foi quando eu me conectei com o meu feminino sagrado. É por isso, baseado no que eu vivo, baseado em que minhas amigas vivem e outras pessoas que eu convivo, a restauração do feminino sagrado é fator primordial para você elevar sua frequência, ficar magnética, atrativa, se equilibrar totalmente, não ter a dependência emocional, entrar em contato com a sua sacerdotisa, com quem você é e sempre foi, com a essência divina. 90% dos meus atendimentos, quando eu vou lá, seja registro acástico, seja algum acesso ao campo diante de uma consulta, seja o tratamento do sagrado feminino, enfim, não importa o atendimento, mas 90%, todas precisam restaurar o feminino. E eu sempre ensino para quem não sabe como fazer a vaporização uterina. Inclusive lá no grupo do Telegram eu vou começar a ter mais frequência nas postagens lá, mas não tem para onde correr. Enquanto você vai olhar só para fora e deixar de olhar para você, e eu falo isso também para os homens, que também tem o Yin. Todo mundo tem Yin e Yang. Aquele homem que é mais emocional deve buscar o sagrado masculino. Então, olhe para você nesse momento. E sempre. Lá nos tempos de Atlântida, o feminino imperava.
a sua beleza, a sua honradez, seu potencial. Tem muita sacerdotisa que está voltando, está aqui ajudando a reconstruir a Atlântida. E sabe por que lá houve um equilíbrio por certo tempo? Porque o feminino estava elevado. E como é a força magnética do planeta, o planeta Pachamama, Terra, Urântia, Gaia, como você quiser chamar, tem energia feminina aliada a Vênus. Tem um código de Vênus aqui na rosa, que tem no nosso DNA. Esse código da rosa está no nosso DNA, desde os tempos de Lemúrias, quando as sacerdotisas vieram aqui, as consciências, representando Sofia, a deusa mãe. E hoje a gente está recuperando. O sagrado feminino não é ser feminista, é diferente. Feminismo é outra coisa. Sagrado feminino é restaurar a sua deusa interna, se alinhar com quem você é, sentir a sua alma vibrar, expandir em amor e luz, se reconectar com a sua parte perdida, porque lá atrás em Atlântida, quando ela submergiu, muitas de nós estavam levando com as chamas também. Mas por quê? Porque atingiram o yin, a força espiritual, e nada existe sem espiritualidade, porque tudo é equilíbrio, é dual. Então, quando estiver triste, tenta dançar. Se não conseguir dançar, medita, vai na natureza, fecha os olhos, relaxa bastante, se conecta com a sua equipe espiritual, com a sua egrégora, a Irmandade da Rosa, que não exclui o masculino, auxilia diretamente o masculino e o feminino. Então, eu só digo uma coisa: não desista de você. Não é egoísmo pensar em você. Pelo contrário, muita gente pensa que quando vai olhar mais para si, está abandonando a chama. E não é. Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas aí quando você começa, você pega gosto e vai fazer cada vez mais por você. O portal 10/10 está perto. Depois vem 11/11, que eu vou fazer até um evento online. E 12/12, esses 3 portais aí que faltam para fechar o ano serão bem intensos. Para despertar, para reiniciar, para concluir e manifestar. Tem uma força muito grande, né? A gente sabe que o portal leva o que não serve mais e traz sempre o novo. E os portais desse ano, principalmente do portal do Leão para cá, extremamente intensos. Se aprofunde em você, leia, busque, estude, se aprofunde em você. Jamais você vai se arrepender disso. Pelo contrário, você vai se ajudar e vai ajudar a humanidade através de você.